Estamos de volta, amados, aqui com a Política Nacional de Assistência Social. Nessa última aula, né, aqui sobre a política em si, de 2004, né, precisamos ver aí alguns conceitos, né, algumas terminologias, né, só por desencargo de consciência do professor mesmo, né, que o examinador pode, talvez, querer colocar na sua prova, então é importante a gente conhecer, né? Então, vai estar lá na política, né, que já está aí à disposição de vocês lá no vídeo número 1, né, sobre essa política nacional, né, a partir da página 40, não, a partir da página 39, a partir da página 39, né, nós temos aí alguns conceitos que são importantes a gente entender, né? Conceitos simples, como o próprio conceito de SUAS, que já sabemos o que significa, né? Sabemos que ele tem uma gestão descentralizada e participativa, beleza, tal, né? Bem tranquilo. Mas quando a gente fala sobre esses SUAS, alguns pontos eles são imprescindíveis nessa política. Alguns pontos são imprescindíveis nessa política, que está aqui organizado para a gente no próprio Plano Nacional, que é a matricialidade sociofamiliar, a descentralização, já trocamos essa ideia, né? Criação de novas bases para a relação entre Estado e sociedade civil, também tranquilo. Financiamento, tem que ter dinheiro para esse fim, sabemos que esse financiamento vem aí da Seguridade Social. Controle social com a participação da sociedade civil organizada, junto ao conselhos, né, nacional, estadual, municipal, junto aos fóruns, né, junto às conferências nacionais, estaduais, municipais de assistência social, né? Ainda é uma matriz, né, para nossas análises, o desafio da participação popular, o cidadão, o usuário, né, o usuário tem que participar. Uma política de recursos humanos, né, ter pessoas qualificadas para atender nessa área. E uma que é uma das que eu mais gosto, e eu acho que nenhuma política deve ser feita sem essa última, que é a informação, o monitoramento e a avaliação dessa política. Então, quando a gente fala sobre os aspectos do Sistema Único de Assistência Social conforme a política nacional, esses pontos aqui eles são imprescindíveis. Perfeito? Esses pontos aqui são imprescindíveis na sua prática. Já trocamos bastante ideia sobre eles, né, em pontos anteriores, já sabemos exatamente do que eles tratam, mas nós temos algumas outras terminologias aqui citadas que a gente precisa conhecer bem e aí a gente precisa analisar da forma que aqui está. Primeira definição é a ideia de vigilância social. Quando se fala em vigilância, né, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse de uma forma didática é algo que se vigia 24 horas por dia, vendo todos os elementos que acontecem sobre aquela matéria. Eu gosto de associar a vigilância a outras duas vigilâncias que eu já comentei também em videoaulas anteriores, que é a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, né? São vigilâncias que nos protegem a nação brasileira, né? Como diria o Daciolo, né? Protege a nação brasileira, né? De ações externas no campo, nesse caso, no campo da saúde. A vigilância social também tem essa ideia de proteção, né? Mas para que haja essa proteção no âmbito social, mais especificamente da assistência social, é uma visão que nós temos que entender que 24 horas por dia, sem piscar, nós precisamos, né, produzir conhecimento sobre essa demanda, né, produzir conhecimento sobre a população que nós atendemos, sistematizar essas informações, esses indicadores, esses índices, né, territorializados no mapa
brasileiro, né, que incidem aí sobre as famílias e pessoas dos diferentes ciclos, né, seja crianças, adolescentes e idosos. Perfeito? Ou redução, capacidade aí pessoal, com deficiência, abandono. Traduzindo, quando nós falamos de vigilância social, a principal mecanismo que nós temos que entender é, beleza, nós sabemos que a assistência social atende diversos segmentos, digamos assim, diversas necessidades, alguns podem chamar de diversos grupos minoritários, né? Sabemos disso, beleza, tá? Mas o que é essa vigilância social? Nada mais é do que a produção, a sistematização dessas informações, esses indicadores, voltados aí para conhecer a verdade, a realidade sobre cada um desses grupos específicos, tá? Pois assim, nós conseguimos mensurar todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho. Uma outra definição que nós temos é a definição de proteção social. Esse aqui é bastante tranquilo também. Proteção social é, antes de qualquer coisa, e aí uma palavra que eu acho bastante importante, é garantir ali a autonomia das pessoas, né? Quando as pessoas têm autonomia, em regra, elas têm uma proteção social, tá? Essa autonomia pode ser dada de diversas formas, através de benefícios continuados, através de benefícios eventuais, né? Dando a ela proteção social básica caso seja necessário, né? Dando uma atenção especializada caso seja necessário e assim por diante. Perfeito? Então, nós precisamos sempre entender isso. E para que haja essa proteção social, ele começa falando ele ainda fala sobre a segurança do convívio ou vivência familiar dessas pessoas, né? Cuidado com essa convivência familiar, utilizando várias ferramentas para que essa convivência familiar permaneça ou seja resgatada sempre quando possível, né? Sempre quando possível. Perfeito? E ainda a segurança de acolhida, né? Que as pessoas tenham na assistência social, nos mecanismos de assistência social como o CRAS, o CREAS e outros, né? A ideia de ter um local onde que ela pode buscar, onde ela pode ir atrás ali do que ela necessita, que ela terá o devido acolhimento conforme as suas reais necessidades. Sejam essas necessidades a necessidade de um abrigo, de um repouso, de uma alimentação, de uma higienização, de vestuário, né? Aquisições pessoais desenvolvidas através de ações ali educativas. Beleza? Tranquilo? Tá? Uma outra definição que nós temos que entender é a definição de defesa social e institucional. Na verdade, essa defesa, né, ela basicamente nós temos que entender que nós estamos falando de uma relação entre Estado, e aí fica vinculado à palavra institucional, né? Seja uma instituição do próprio Estado, se novamente vou citar o CRAS e o CREAS como exemplo, ou seja, uma outra instituição, não do Estado, mas que tem algum tipo de auxílio econômico do Estado. Esses aspectos são os aspectos institucionais. E a defesa social, no sentido ela vai ser feita por essa instituição, mas pela própria sociedade brasileira, mediante um mecanismo de controle social que já comentamos, mediante um mecanismo de participação dessas pessoas sobre o processo de construção de desenvolvimento em assistência social. Beleza? E aí isso vai gerar novamente aquelas palavrinhas que já conhecemos, né? Buscar sempre ali direitos socioassistenciais dessas pessoas, atendimento digno, atencioso, beleza, tal, sem maiores problemas ali. Né? Uma que eu gosto muito de chamar a atenção é do direito de usar a oferta qualificada de serviço. Né? O usuário ele tem que ter uma oferta qualificada de serviço para aquilo que ele necessita conforme a lei lhe garante. Tá? E isso é um elemento importantíssimo quando a gente fala sobre assistência social. Né? Um ponto que a gente viu também, né, é a ideia da matricialidade sociofamiliar. Vimos que é ali algo que é importantíssimo dentro do processo da assistência social. Né? O que é matricialidade sociofamiliar? Em regra geral, é ter a família como processo de desenvolvimento. Seja, né, a família na sua preservação, na sua proteção, ou seja, na família, na ideia do seu resgate, tá? Na ideia do resgate familiar.
né? E aí nós vamos ter essa estrutura voltada para essa participação da família no sentido da própria sociedade. Por isso ele vai dizer o seguinte: as reconfigurações dos espaços públicos em termos de direitos sociais assegurados pelo Estado Democrático de um lado e, por outro, dos constrangimentos provenientes da crise econômica do mundo do trabalho, determinar transformações fundamentais da esfera privada. Ok, está falando só de uma mudança histórica, né? Que no decorrer do tempo e do espaço houve mudança da relação da família com o Estado e com a iniciativa privada, né? E ele fala, ressignificando as formas de composição e o papel das famílias. É aqui que eu queria que você entendesse. O processo da matricialidade sociofamiliar, ela vai levar em consideração, né, a ressignificação de novas composições e do papel das famílias, né? Essas novas recomposições, nós podemos aí entender as composições. Um exemplo bem simples para a gente perceber, por exemplo, as composições familiares, aonde que o casal é homossexual, por exemplo, e adotam ali uma criança, né? É uma ressignificação de composição familiar, né? Isso deve ser levado em consideração na hora que a gente fala dessa matricialidade sociofamiliar e deve haver trabalhos voltados para o fortalecimento do respeito a essas famílias, né? Então é isso que ele coloca quando ele fala sobre este aspecto aqui da forma de composição do papel da família. Por isso ele fala, né, que por reconhecer as fortes pressões que os processos de exclusão sociocultural, ele está falando, olha, várias famílias foram excluídas do termo família, foram excluídas da sociedade. É um processo histórico, onde que ele define isso como uma verdade, né? Uma verdade estabelecida aqui no plano, né? Há suas controvérsias históricas, mas para fins de prova nós temos que entender exatamente a forma que aqui está, tá? Então você terá ali uma percepção onde que a família ela tem que ser resgatada, mas a família, e é isso que eu quero que você entenda, a família nos moldes do mundo contemporâneo, né? Uma família reformulada, uma família aonde que não se caracteriza apenas pela estrutura que eu vou chamar aqui de tradicional, papai, mamãe e filhinhos, mas uma família aonde que entra todos aqueles que se entendem como membro familiar, tá? E aí você tem várias definições de famílias que não irei adentrar aqui, perfeito? Então nós entramos dentro desse processo de respeito ao processo familiar e é isso que o PNS vem nos colocar e ele dá vários elementos históricos para tentar comprovar a sua tese, né? Beleza. Depois ele vai falar da descentralização política administrativa, já falamos bastante sobre essa descentralização, do que ela trata. Ele fala vários autores, tal, voltados para isso, novamente tenta construir um argumento voltado para essa percepção, né? Depois ele vai falar ali dos municípios, como eles são organizados, de pequeno porte, de porte 2, né? Em relação à estrutura de médio porte, né? De médio porte, e vai falar, obviamente, aqui de grande porte, e está faltando um, que são as metrópoles. E aqui eu quero trocar essa ideia com você, tá? Preste atenção o seguinte. Para melhor atender à assistência social, nós temos uma organização em municípios. O plano vem nos demonstrar isso lá atrás, lá no seu início, né? E aí a gente não pode esquecer dessa organização, que nós vamos organizar todo o processo em municípios de pequeno porte 1, pequeno porte 2, e aí você tem a quantidade de habitantes. Já falamos isso lá na primeira aula, né, sobre o plano nacional, tal. Porte 2, médio porte, grande porte e metrópoles. Isso aqui, na verdade, é novamente a ideia da descentralização. Então, nós estamos no título da descentralização do processo. Vou até voltar lá em cima, ó. Descentralização política administrativa e territorialização. Para descentralizar é necessário reconhecer e conhecer. E aí nós conhecemos essa organização geográfica, dividindo isso em formatos municipais, né? E colocamos isso em grupos para melhor atender elas conforme as suas respectivas demandas e ações em assistência social. Bastante tranquilo, né? E aí eu acho que esses são os meus últimos comentários sobre o Plano Nacional de Assistência Social, né? Ele vai falar sobre financiamento sobre ele,
basicamente Seguridade Social se aplica, já falamos isso lá no direito constitucional, né, já trocamos essa ideia. Volto a falar do controle social também, já comentamos bastante sobre isso, né? Ok, só mais um comentário que é a política de recursos humanos, para eu encerrar aqui. Basicamente, o que nós queremos quando a gente fala sobre a política de recursos humanos, o que ele vai estar nos colocando aqui, é a ideia e a formulação voltada para desenvolver meios, mecanismos como, por exemplo, cursos técnicos, universidades, faculdades, voltados para criar pessoas com conhecimento adequado para melhor atender com a assistência social, né? É gerar ali o que a gente pode chamar de serviço social qualificado, tá? Então é isso que ele pede aqui pra gente, e isso a gente precisa ampliar a formação de pessoas, e não só a formação de pessoas, mas o respeito a essa formação, né? E obviamente não podemos esquecer a própria questão econômica, né? A remuneração que essas pessoas têm deve ser uma remuneração digna em relação às suas atividades. Beleza? Eu fico por aqui em relação ao Plano Nacional de Assistência Social. Valeu, tchau, tchau.